Oi, gente, tudo bom? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho como que é a ciência e o raciocínio por trás do preenchimento labial. Vou mostrar através de algumas fotos que eu separei aqui para poder explicar para vocês, tá bom? Oi, gente. Vou mostrar aqui para vocês as subunidades labiais. Então, assim, já deu para ver que são várias. E, assim, para quem achava que fazer o preenchimento era só jogar um gelzinho ali, fazer uma massagenzinha e espalhar e que ia ficar tudo lindo, maravilhoso, já deu pra ver que não é bem assim, né? O médico, ele precisa ter, além do conhecimento anatômico, de toda a vascularização do lábio, ele precisa conhecer e ter o bom senso estético em relação a todas essas subunidades que a gente está vendo aqui, né? Para que ele consiga reproduzir de acordo com a necessidade de cada paciente, de acordo com os traços faciais individuais de cada um, né? Algumas eu vou destacar. A primeira é o arquinho do cupido, que é esse Vzinho no centro do lábio, que continua na parte cutânea como filtro labial. O contorno, ele é definido pela essa linha branca, que é onde a gente preenche para dar aquele contorninho mesmo do lábio, aquela parte mais levemente é, elevada, que forma uma moldurinha ao redor do vermelhão. O lábio ele também possui os tubérculos, lábio superior, os tubérculos centrais e laterais, o lábio inferior, os tubérculos centrais, que é a parte mais carnudinha do lábio, que fica mais projetadinha bem no centro dele, tanto do lábio superior quanto do lábio superior. E a parte lateral, ela é mais retificada e ela vai finalizando no cantinho. O cantinho, ele caracteristicamente, ele tem que ser levemente encurvado para cima ou ele tem que ser neutro, tá? Um cantinho que ele é mais voltado para baixo, ele dá uma característica ao lábio de um lábio triste, de uma face triste. E isso tudo a gente tem que avaliar na hora de trabalhar nesse lábio, porque provavelmente esse cantinho triste é por falta de uma estruturação labial, de uma estruturação do volume que forma a moldurinha ao redor de todo esse vermelhão, de todo esse lábio. Então, antes da gente tratar efetivamente o volume e a projeção e o contorno da parte do lábio propriamente dito, da parte vermelha, a gente tem que ver se esse lábio em volta tá com o voluminho adequado. E todo esse conhecimento anatômico, né, ele vai servir para a gente poder distribuir o nosso preenchedor ao longo de todas essas subunidades do lábio, respeitando as proporções, respeitando as curvas que o lábio faz, as áreas de maior projeção e de menor projeção, né? A altura labial, o lábio inferior, ele caracteristicamente possui uma altura maior do que o do lábio superior, né? E o lábio superior, na visão de perfil, ele é mais projetado, um pouco mais projetado do que o lábio inferior. E também avaliar o contorno do lábio, o entorno, a moldura dele, né? Às vezes o paciente tem um queixinho muito retraído, uma sombrinha muito pronunciada aqui na lateral, e aí a aparência de que ele tem um lábio inferior muito grande, muito, né? Às vezes com uma carinha triste, de beiçuda. E a questão dele, às vezes, não é desproporção labial. Às vezes ele tem uma proporção labial boa, mas falta estruturação. Falta contorno, volume de mento, volume de queixo, entendeu? Então, tudo isso a gente tem que analisar, e por isso que é tão importante esse conhecimento anatômico, para a gente poder depois individualizar as características do paciente, né? E manter a naturalidade do lábio de acordo com a simetria. Eu trouxe aqui a foto dessa artista aqui para vocês, para exemplificar uma paciente que é bem bonita e que tem como característica uma simetria labial. O lábio inferior dela é bem maior do que o lábio superior,
que é todo delicadinho, todo pequenininho e fino. E dá pra ver que, apesar da gente saber que o lábio superior ele é menor do que o inferior, essa desproporção tá bem grande. Mas isso de forma alguma rouba a beleza da face dela, né? Ela possui características bem joviais, né, bem femininas, que é um terço superior maior, mais volumoso do que o terço inferior, que é bem pequenininho e bem delicadinho. Ela possui traços arredondados no rosto, que também confere uma delicadeza à face dela. E esse lábio assimétrico, pequeno, delicado, ele conversa com o resto da face dela, que também possui uma simetria. Ela, apesar dela ter toda essa característica, né, que remete bem mais a uma face bem juvenil, bem infantil, né, que são esses contornos bem arredondados, esse terço superior bem maior em relação ao inferior, ela também tem características que dão sensualidade à face dela, né, que é esse olhar bem marcante, esse verde bem vívido, né, esse olhar aberto, com um cantinho do olho mais elevado, voltado um pouquinho voltado para cima. O lábio superior, apesar dele ser bem pequenininho, ele tem uma puxadinha nessa parte do arco do cupido, que forma um coraçãozinho bem no centro. Ele tem traços bem finos e delicados. Esse coraçãozinho depois ele faz uma descidinha bem reta, que depois se eleva na parte do canto lateral. O lábio inferior, mais avantajado, mais arredondado, ele conversa com os outros traços, né, redondos e femininos e pueris dessa paciente. E apesar dela ter essa característica, dessa simetria, né, ele tá harmônico com o formato facial dela, né? Ele transmite essa beleza feminina, ela transmite até uma beleza mais infantil, mais frágil, né? Devido ao excesso de delicadeza dos seus traços faciais, mas ao mesmo tempo ela possui alguns pontinhos, alguns detalhes que dão sensualidade. Aqui uma comparação dela antes e depois dos procedimentos. Dá pra ver que agora ela já tá com uma moldura facial mais forte, mais marcada, com ângulos mais retos, com traços mais retos e ângulos, né, bem mais marcados, sem perder a característica feminina e sem perder a característica da face dela. Ela ainda mantém um malar mais avantajado em relação ao terço inferior da face dela. Né? Provavelmente essa mudança está mais de acordo com as características de face que ela quer expressar com a nova personalidade dela, com uma face mais madura, mais forte, de uma mulher menos frágil, né? Para transmitir um ar de mais independência, de ser mais determinada, que está bem de acordo com o que as mulheres buscam atualmente. Né? E para conversar com esse novo formato facial, precisou preencher o lábio. E ele foi delicadamente preenchido, sem tirar as características individuais dela. Ela mantém um lábio superior bem menor em relação ao lábio inferior, mas agora mais harmônico. Né? Aqui dá pra ver que o lábio dela, o lábio superior foi bem delicadamente preenchido, assim como o lábio inferior, e manteve a característica da assimetria, que dava individualidade à face dela e beleza à face dela também, né? Com essa partezinha do arco do cupido bem contornadinha, essa curva descendente, depois ascendente em relação na parte do canto lateral. Então é isso, gente. Preencher o lábio é muito mais do que injetar um gel aqui e fazer uma massagenzinha. Você precisa analisar a individualidade de cada paciente, ver se as assimetrias elas conversam com
os traços faciais da paciente. Então, gente, preenchimento labial não é só você tacar um volume ali e acabou, né? É preciso ver se esse lábio, se esse formato labial, ele conversa com o formato facial e com a personalidade do paciente. Se o paciente tem alguma deficiência de mento, alguma deficiência de projeção de mento, de volume na moldura labial, tudo isso ela precisa ser trabalhada no momento do preenchimento labial. Muitas vezes o paciente só chega lá e quer preencher e acabou, e o médico perde a oportunidade de fazer essa avaliação total da face do paciente, que é o que realmente vai conferir naturalidade e vai manter a individualidade do preenchimento dele.